Estão visualizando com certeza, né? Sim. Bom, vamos lá. Vocês podem interromper no momento que vocês quiserem, viu? Fique à vontade. A aula de hoje é uma aula bem genérica. Eu não vou me aprofundar em nada, até porque não dá tempo. Tá certo? Nós vamos estudar trauma. Ou seja, eu vou preparar vocês, pelo menos chegando no pronto-socorro, vocês terem a capacidade de dar o diagnóstico ou estabelecer uma conduta, que pode até ser chamar o doutor. Ok? O que acontece também com o médico. Por exemplo, você pega uma fratura, não é o médico que vai resolver, é o ortopedista. Então, você tem que chamar o doutor. Vamos lá. Quando a gente fala de lesão, de trauma, a ideia que vem à mente é o trauma físico. Uma pancada, uma facada. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Do ponto de vista de definição, a gente pode definir um traumatismo como uma lesão provocada no componente físico, mas também, e é importante, no psicológico de uma pessoa, causando alterações no funcionamento normal de certos elementos. A gente pode definir de uma forma simples como um conjunto de problemas e lesões de um tecido, órgãos ou parte do corpo, provocado por um agente externo. Isso quando a gente pensa somente no trauma físico. Mas a gente tem que se lembrar que existe o trauma físico ou psíquico, que pode ser decorrente dessas lesões e das experiências que vocês passarão ao longo da vida de vocês. Então, o que é um trauma psicológico? Em geral, o trauma psicológico é produzido a partir da vivência de uma experiência dolorosa, angustiante e crítica, como, por exemplo, vocês, quando presenciarem a morte do primeiro paciente, vocês vão ficar com toda certeza traumatizados. Ou quando vocês presenciam a morte de um ente querido, ou até mesmo de uma pessoa desconhecida, como, por exemplo, sendo pronto-socorro, alguém morre. Aquilo vai impressionar. E, com toda certeza, se vocês não estiverem bem preparados, poderá determinar uma sequela difícil, às vezes, até de resolver, que faz com que vocês mudem até de especialidade. Ou vivenciando alguma situação próxima da morte. Por exemplo, agora, com essa pandemia, com toda certeza, muita gente está com esse trauma, o medo de morrer, decorrente da virose. Bom, do ponto de vista de nós, que fazemos a disciplina cirúrgica, o que interessa mais é o trauma físico. E esse trauma físico está relacionado a algum tipo de lesão ou ferida que afeta diretamente ao organismo a nível somático. Então, um acidente automobilístico, um esbofeteamento, uma facada, qualquer lesão que atinge o corpo vai produzir um trauma físico. E a gente tem que estar preparado para, pelo menos, tomar uma conduta diante de uma situação desse tipo. Do ponto de vista de classificação, a gente vai estudar algumas coisas relacionadas com as rupturas musculares, as entosses, luxações, fraturas, contusões, feridas e as lesões um pouquinho mais graves, que são as amputações, quando existe subtração de alguma parte do corpo. Ruptura muscular, o que é? A ruptura, ou também vocês podem adotar tranquilamente o termo ruptura, ocorre quando o músculo é esticado, deslocado ou torcido subitamente. Quando isso acontece com suficiente intensidade, pode ocorrer um pequeno rasgão no tecido muscular. Então, percebam que a ruptura muscular, ela vai desde a um simples estiramento, sem haver uma ruptura muito evidente do músculo, até a lesão completa. Hoje, coincidentemente, eu assisti no YouTube uma prova de levantamento de peso e o esforço desenvolvido pelo atleta foi tão grande que rompeu o bíceps. Eu tenho um colega que é motoqueiro, que ele no desequilíbrio de moto, só a força que ele fez para que ela não caísse, ele também rompeu o bíceps. Então, percebam que é uma lesão que pode ocorrer tranquilamente, às vezes até sem uma situação que vocês poderiam chamar de violenta. Geralmente, a ruptura muscular incide ao levantar algo pesado ou quando se força demasiadamente um músculo. E essa lesão ocorre mais facilmente quando o músculo não está suficientemente aquecido e estirado.
que é o alongamento que se faz antes do exercício. Então, além de fazer o aquecimento, a gente precisa, quem é atleta, aquecer os músculos, porque pode ocorrer uma ruptura desses músculos. Comumente afeta os músculos do pescoço, que é o chamado torcicolo, é uma ruptura muscular, o torcicolo, nas costas, na coxa, e é muito comum em atletas quando atinge a panturrilha, que é a parte de trás da perna. Essas rupturas podem ser ocasionais, mas elas também podem ser recorrentes, ou seja, aquela que se torna crônica. Ela é repetitiva, sobretudo quando acontece no pescoço ou nas costas. Então, tem gente que baixa dormir que no outro dia já amanhece com torcicolo. Isso por um estiramento excessivo da musculatura cervical. Do ponto de vista clínico, o que caracteriza a lesão é o aparecimento de uma dor aguda, que a pessoa relata como se fosse uma fisgada, e essa dor é provocada pela solicitação do músculo de uma maneira rápida. A ação produzida para iniciar o movimento, às vezes é tão rápida que pode lesar o músculo. E o paciente também, decorrente da dor, pode apresentar uma incapacidade funcional. No dito popular, ele fica maquejando, andando com dificuldade, claudicante. E o aparecimento de edema, decorrente da lesão. O diagnóstico é simples. É a descrição do paciente que, ao fazer um movimento súbito, apresentou uma fisgada. Porém, para você avaliar, para você mensurar o grau de lesão, é necessário que se faça exames complementares, ou ultrassom, ou a ressonância magnética de parte mole. E o que é que você vai identificar? Você vai identificar o hematoma, a presença de coágulos na musculatura. Então, isso aí lhe dá uma ideia do comprometimento, se for uma ruptura leve ou uma ruptura maior. Isso aí você já deve ter visto quando existe uma lesão desse tipo em jogadores de futebol, que a conduta só é tomada depois da realização desses exames de imagem. O componente mais importante no tratamento de um músculo lesado é o repouso. Então, somente o repouso muscular, somente se fazendo isso, o edema já diminui bastante, e isso permite que a lesão evolua favoravelmente. Agora, quando a dor diminui, aí inicia-se movimentos normais, lentos e pouco intensos, a fisioterapia. Vocês vão ver aqui embaixo que é muito interessante que se faça, quando ocorre a lesão, a aplicação de gelo, para evitar que a hemorragia se torne mais abundante, porque o gelo faz vasoconstricção e diminui o edema. E a dor também. De uma maneira geral, as lesões mais leves, as micro-rupturas, elas cicatrizam primariamente em 2 a 3 semanas. Agora, se as lesões forem mais extensas, pode necessitar de um tempo maior, cerca de 1 mês e meio, 6 semanas. Enquanto estiver a decorrer o processo de cicatrização, poderá ser preciso de um repouso forçado, com a utilização de uma tala, de ligadura para imobilizar e para que se faça a estabilização da área da lesão. A área tem que ficar em repouso, para evitar que o processo de recuperação seja retardado. Bom, uma lesão mais grave é a entorse. Aí já não é lesão de músculo, é uma separação momentânea das superfícies articulares, e aí não é ocasionado por estiramento dos músculos, mas dos ligamentos que compõem a articulação. E um detalhe importante é que na entorse existe a torção, mas não existe a saída dos ossos da articulação. Quando ele sai, aí você já tem outro tipo de lesão, que é a luxação, que a gente vai ver daqui a pouco. O quadro de entorse é caracterizado por uma dor severa. Vocês nunca torceram o pé, eu tenho certeza que sim. E quem já torceu, literalmente vê estrela. A dor é realmente súbita, aguda e muito forte. Existe uma inflamação da área lesada e, decorrência da dor, o paciente tem uma incapacidade funcional para executar movimentos normais da articulação.
Então, o paciente, se movimentar, ele sente muita dor e termina ficando em repouso, forçado, mesmo que não queira, ele é obrigado. Quando o paciente tem uma entorse, o que é que se faz? É importante elevar o membro afetado, mantendo essa elevação com o membro em repouso, para diminuir o edema, a aplicação de frio local, através do uso de compressa de gelo, e um cuidado que vocês devem ter é que nunca aplicar o gelo diretamente, sempre colocar com plástico, algum isolante que impeça o contato direto com a pele para evitar queimaduras. E, quando possível, a fisioterapia é importante para a recuperação da lesão, para que essa entorse não se torne uma entorse recorrente. A luxação já é uma lesão mais grave. Na luxação ocorre o deslocamento repentino e importante, duradouro. Não é uma coisa que sai e volta. Ela permanece. Esse deslocamento pode ser parcial ou completo e pode ocorrer em um ou mais ossos de uma articulação. E ele ocorre quando a força atua diretamente ou indiretamente numa articulação, empurrando o osso para uma posição anormal. Então, o osso sai de local, ele se desloca. Percebam que no diagnóstico é importante a dor, e uma característica importante da dor é que, após a redução, a dor desaparece quase que espontaneamente. Você reduz a luxação e a dor desaparece. É importante que vocês façam a inspeção do paciente e vocês vão observar que o paciente apresenta uma deformidade. Se vocês perceberem a figura desse paciente aí, vocês percebem que o ombro direito ele está deslocado, ele não está na posição normal. Aparece até a cabeça do osso vista naturalmente, fazendo compressão na pele. O paciente que tem uma luxação, ele tem uma perda da força muscular. E se essa perda for do braço, você pode avaliar pedindo para que ele aperte sua mão. Vocês vão ver que ele não tem força para fazer esse movimento. E se for no membro inferior, você pede para que o paciente simule uma situação de estar acelerando o carro. Ele não consegue. O paciente também apresenta vermelhidão e inchaço no local e impotência funcional muito manifesta, essa incapacidade de se movimentar. A luxação, o que é que você precisa fazer? Olhe bem, a luxação não é algo para ser tratado por todo mundo. Eu, por exemplo, não sei tratar uma luxação, apesar de ser médico. Mas sei pedir para tranquilizar a vítima, dizer a ela que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e, ao mesmo tempo que faço isso, providencio que a ajuda de alguém capaz de fazer a redução dessa luxação, que é o ortopedista. Jamais, se você não está habilitado, se você não sabe as manobras, tente recolocar os ossos no lugar, porque você pode piorar. A movimentação da vítima deve ser feita com extremo cuidado e delicadeza, levando-se em consideração que a dor é intensa que a paciente apresenta. Então, a mobilidade do paciente pode desencadear a exacerbação da dor. Então, você tem que ter muito cuidado nesse movimento. Colocar gelo na articulação lesada pode reduzir o inchaço, controlar a hemorragia interna e o acúmulo de fluidos em torno da articulação lesada. O procedimento que se faz para imobilizar a luxação é o mesmo usado no caso de fratura, ou seja, você tem que mobilizar o membro para evitar que haja o deslocamento, que a articulação seja exigida, o movimento da articulação seja exigido para que o paciente não sinta dor. E essa imobilização é a mesma da fratura. São movimentos que não são delicados, tá? Aí vocês têm algum exemplo de redução de luxação, como é que é feito? Normalmente quem faz isso é o ortopedista. Às vezes o próprio paciente, quando tem uma luxação recorrente, por exemplo, a luxação de mandíbula, que é uma coisa que pode acontecer de forma recorrente, ele mesmo sabe fazer redução. Ele mesmo ele
tem, sabe, as manobras para que a articulação volte à posição normal. Quando o paciente tem o primeiro episódio de luxação, essa luxação pode ser tratada de forma conservadora, e para isso se faz fisioterapia e, principalmente, fazer o fortalecimento da musculatura, para evitar que ela fique luxando, porque a musculatura é que impede que o osso luxe. Os pacientes que apresentam lesões ligamentares ou de cartilagem ou lesões ósseas, normalmente só obtêm melhora após o tratamento cirúrgico. Não são lesões mais graves. O paciente não é só o osso que sai do lugar. Ele lesa o ligamento, a cartilagem. É aquela que utiliza a videoartroscopia. Ela não é como você tinha que praticamente desfazer toda a proteção que existia na articulação, fazendo com que ela ficasse mais vulnerável. Fratura, aí já são lesões mais graves. Elas são decorrentes de rompimento ou trincamento de um osso. Com isso, a gente está dizendo que você pode ter uma fratura incompleta, quando o osso trinca, ou você pode ter uma fratura que, além de se romper um fragmento, ele pode ter uma fratura que a gente diz que é cominutiva, quando ela se dá fragmentos. As fraturas podem ser classificadas como fechada. Você tem um paciente que tem nitidamente um desvio do eixo, mas a pele está íntegra, ela não foi lesada. Quando o osso lesa e ele sai, deixando a pele aberta, aí você tem uma fratura mais grave, que é uma fratura exposta, na qual você, além da lesão, tem a exposição do foco de fratura. Ela tem que ser tratada com mais carinho, porque a infecção na fratura pode representar uma tragédia. A osteomielite pode fazer com que o osso não se consolide, o calócito não se consolide, e o paciente pode ficar até com a pseudoarticulação. As fraturas ocorrem geralmente em virtude de algum impacto, de uma queda ou esmagamento, sendo que as lesões por esmagamento estão associadas a lesões de tecido mole. Percebam que o paciente aí que está jogando futebol, ele teve uma fratura e um esmagamento do pé, então é uma lesão mais grave. Essa que vocês estão vendo de queda, fratura de Cullis, chamada, é muito comum em pacientes idosos. O paciente cai e, ao amparar a queda de uma forma inadequada com a mão, ele fratura os ossos do metatarso. São muito comuns dois tipos de fratura. Uma chamada patológica, não existe um trauma assim importante. Basta um esforço leve, que normalmente não causaria uma alteração óssea. Quando ele ocorre de pacientes que têm predisposição a esse tipo de fratura, ela acontece quase que de maneira espontânea. E onde é que acontece esse tipo de situação que predispõe às fraturas patológicas? Em pacientes que têm ou uma osteoporose grave, ou paciente que tem câncer nos ossos. Então, tem uma fraqueza óssea e um esforço, por menor que seja, é suficiente para quebrar o osso. E outro tipo de lesão que pode ocorrer em pacientes que fazem esforços repetitivos e o osso está submetido a uma pressão frequente e repetitiva, é aquela que ocorre em atletas, a chamada fratura por estresse. Pacientes que fazem competições de longa duração, Ironman ou algo parecido, são pacientes que no decorrer da prova podem apresentar uma fratura por lesão repetitiva no local. Elas comumente atingem os membros inferiores. Então, em cima tem um exemplo de uma lesão patológica, e embaixo uma lesão que acontece nos ossos do pé em pacientes que são atletas. Atenção!
Se vocês encontrarem, porventura, um paciente na rua com fratura, é prudente que vocês não mobilizem o paciente, se não for absolutamente necessário. Por exemplo, quando o paciente está numa área de acidente que existe risco de incêndio, porque a movimentação de forma inadequada poderá agravar a fratura, ou mesmo evitar essa fratura maior. É interessante que se remova anéis, pulseiras e relógios. Vocês sabem por quê? Por causa do edema? Por causa do edema. Se você não faz a retirada de um anel, é que esse anel pode ficar preso. E você tem que retirá-lo de uma forma adequada, porque vai piorar o edema. Imobilizar o local da fratura. Atenção, se você não sabe fazer, não se meta a fazer redução. Você faz a imobilização simples, somente para evitar o movimento da articulação. Da lesão. E para você fazer essa mobilização, você tem que incluir articulações adjacentes, as talas têm que ser rígidas, e sempre evitando movimentos bruscos da área afetada. Assim que possível, o mais rápido que vocês puderem, vocês precisam transferir esses pacientes com fratura para o hospital, para o tratamento definitivo, com membros afetados elevados e imobilizados. Elevado para diminuir o edema, imobilizado para manter o foco da fratura estável. Na fratura exposta, cobrir a ferida com gases esterilizadas, para conter a hemorragia através da compressão antes da imobilização. Então, você tem que fazer uma certa compressão para diminuir o sangramento, se porventura ele estiver ocorrendo. Aqui tem alguns exemplos de imobilização. Pode ser feito de forma improvisada, com lenços triangulares ou roupa da vítima, sob formato de tipóia. Pode ser feito com suportes rígidos, já fabricados, de fábrica, como vocês estão vendo do lado, ou mesmo a associação dos dois. Usar o rígido, que é comprado, e simular uma tipóia para manter o repouso maior na área afetada. Outro exemplo de mobilização. Cuidado que vocês devem ter é evitar aqui a tala rígida. Elas precisam ser acolchoadas para evitar que haja ferimento da pele do paciente. Então, vocês mobilizam sempre a articulação próxima para evitar o movimento da área lesada e agravamento da fratura e da dor. Bom, quem faz cirurgia vai se deparar mais com as situações que eu falarei a partir de agora. A contusão é uma delas. O que é uma contusão? É uma lesão que ocorre sem rompimento da pele e isso vai causar um inchaço ou um esmagamento da região. Atenção, isso é muito importante. Vocês, quando pegam um paciente com uma contusão, às vezes vocês não valorizam devidamente. Porque a contusão ela pode ocultar uma lesão interna grave. Por exemplo, vocês podem ter um paciente que chega no pronto-socorro, uma contusão na barriga, e vocês acharem que aquilo não tem nada demais. No entanto, o paciente pode estar com uma lesão no baço, no fígado, isso pode acarretar numa hemorragia interna grave e o paciente venha a falecer. Principalmente porque vocês precisam ter ciência de que existe uma lesão importante que pode acontecer tanto no fígado como no baço, principalmente no baço, que é a ruptura em 2 tempos. Não sei se vocês já viram falar. É uma lesão, ocorre a lesão do baço, a cápsula fica íntegra. Então, a hemorragia é contida pela cápsula, mas chega a um ponto tal que a pressão é tão grande que rompe essa cápsula. Então, o paciente que estava bem até então, porque a hemorragia estava contida, de repente, quando rompe a cápsula, existe um sangramento abundante para a cavidade abdominal, o paciente tem choque quase que na hora. Então, muito cuidado. Sempre que o paciente estiver com a contusão, pensar na possibilidade de uma lesão interna. Por exemplo, nesse paciente que está com a contusão na cabeça, será que ele está com TCE?
Então, são pacientes que precisam ser observados por um tempo maior para vocês afastarem a possibilidade dessas lesões mais graves. A classificação da contusão, ela é baseada na importância que essa contusão pode ter para o seu corpo. Então, pode ser uma contusão simples, uma contusão de primeiro grau, no qual o paciente apresenta uma equimose, contusão de segundo grau, onde ele apresenta um hematoma, e a contusão de terceiro grau. Então, vamos ver cada uma delas. A contusão simples, ela ocorre por uma agressão em grau mínimo. O paciente apresenta somente vermelhidão da pele, sem maiores complicações. Um exemplo é a palmada que a mãe dá no menino desobediente. Existe vermelhidão no local, mas nada mais do que isso. Quando ocorre ruptura de pequenos vasos, aí a contusão já é classificada de primeiro grau. Esse sangue extravasado, ele vai fazer com que haja mudança de coloração da pele, que vai ficar de uma tonalidade roxa. Isso se chama de equimose. Então, a equimose é o extravasamento sem acúmulo de sangue. Então, isso faz com que a contusão seja classificada como de primeiro grau. Quando o extravasamento de sangue é suficientemente maior para formar coágulo, formar hematoma, aí a gente já tem outro tipo de contusão. Ela é classificada como de segundo grau. Então, o que caracteriza é a presença de hematoma. O líquido fica não entre os espaços de interstício das células, mas acumulado. Um exemplo que vocês estão vendo aí é o chamado galo, né? Existe a chamada gala eponeurótica na cabeça, o sangue fica preso. Se vocês fizerem uma incisão aí, o sangue vai sair de uma forma exagerada. Na contusão de terceiro grau, existe a lesão, e aí vai formar tecido morto, que é tecido que é reconhecido como não seu, e que precisa ser retirado. A gente faz o que se chama de debridamento ou desbridamento, é a mesma coisa. É retirado desse tecido que está amortecido. Quando o paciente tem uma contusão, o que é que se faz? Então, imediatamente aplicar frio local, com compressas de água gelada ou de gelo, e, importante, envolto em um saco de pano ou bolsa para que não toque diretamente a pele e produza queimaduras pelo frio. E qual é a finalidade desse frio? É para menor aporte sanguíneo, menor sensibilidade, ele vai promover a anestesia das terminações nervosas. Associado a isso se faz repouso, imobilização, elevação do membro, e se transfere o paciente para um centro de saúde, para um hospital, se ele apresenta sinais de doença grave, uma vez que em determinados pacientes, como já foi visto, eles apresentam lesões internas importantes que podem passar despercebido. Então, todo paciente que fica desorientado, paciente que vomita, principalmente em jato, pacientes que apresentam queda súbita de pressão arterial, anemia, descolorimento das mucosas, o pulso filiforme, com frequência cardíaca aumentada, esses pacientes têm que se afastar nesses pacientes a possibilidade de uma hemorragia interna. Esses precisam ser muito mais bem avaliados. Quando existe uma lesão com solução de continuidade da pele, a gente tem um ferimento. Então, o ferimento é uma lesão tecidual causada pela agressão das partes moles por objetos cortantes, contundentes ou perfurantes. Então, o ferimento pode se decorrer de uma lesão que você corta, de uma contusão, por exemplo, um paciente que está numa briga, numa luta, no MMA, e recebe, por exemplo, um murro nas pálpebras, aquela contusão é suficiente para que de dentro para fora o osso abra a pele do paciente. Então, você pode ter uma lesão desse tipo, não necessariamente com um objeto cortante. Tá? O ferimento é qualquer perda da continuidade na pele secundária a trauma,
E sempre que ocorre um ferimento, há risco de infecção, risco de lesão em órgãos do tecido circundante, que pode ser músculo, nervos, vaso sanguíneo. Você pode ter, por exemplo, um ferimento aparentemente tolo, mas o paciente deixa de ter ele cai, por exemplo, a mão, perde a movimentação da mão por uma lesão de nervo, por exemplo. Então, vocês precisam estar atentos a isso. Não pensar somente na lesão, mas no paciente em si. Examinar se existe alteração de sensibilidade, perda de movimentos e sinais de hemorragia. As feridas podem ser classificadas em leves e graves, de acordo com uma ou mais dessas características: a profundidade da lesão, do ferimento, a sua extensão, a localização é importante. Então, por exemplo, um ferimento desse tipo que vocês estão vendo aí, mesmo que ele não tivesse esse tamanho todo, só por estar próximo, só por estar na face, que pode acarretar em deformidades do paciente, já são lesões consideradas graves. Outro aspecto que deve ser valorizado no ferimento é a sujidade. Pacientes que apresentam lesões, vocês percebem que está cheia de areia, com corpos estranhos, ou quando ela já vem com sinal de infecção, ela vem avermelhada, com pus, paciente com febre, essas lesões são lesões mais graves. Vamos ver alguns tipos de ferimentos. A abrasão ou escoriação, perceba que existe como se fosse a pele fica com pequenas lesões que restrita praticamente a epiderme e um pedaço da derme. São lesões que normalmente cicatrizam bem, sem deixar nenhuma cicatriz. Já as cortantes, existe uma solução de continuidade mais evidente, que pode ser desse tipo, praticamente cirúrgica, quando é feito com faca, com vidro, mas elas podem ter os bordos irregulares, que vai classificar em outra situação, como a gente vai ver daqui a pouco, que são os pacientes que apresentam corte contuso ou mesmo lacero contuso. Então, cortante, vocês podem perceber que a extensão da lesão ela é maior do que a profundidade. Já as lesões perfurantes são lesões que a extensão é pequena, mas a profundidade é grande. E pode ser desde situações desse tipo, que você tem somente em um ponto, mas tem lesões que são mais graves. O paciente, por exemplo, uma facada na barriga, ele pode ter uma lesão na pele, mas pode ter também lesões mais profundas. Pode atingir intestino, fígado, etc. Vocês precisam estar atentos para isso. São lesões um pouquinho mais difíceis de avaliar, em função dessa situação de a profundidade, da extensão ser pequena. Cortos contuso. Então, perceba que no primeiro exemplo que eu dei, da lesão cortante, os bordos eram bem regulares, como se fosse produzido por um bisturi. Já nas corto contuso, ou nas láceros contusa, os bordos já não são regulares, eles são como se tivessem sido traumatizados. Vocês podem ter também ferimentos que o objeto que produz a lesão está impactado. Que situação? O paciente chega no pronto-socorro, um pedaço de vidro na perna, um prego na cabeça. Eu já vi uma situação de um paciente que, fazendo uso dessas espingardas caseiras, ele detonou e o recocheio da lesão foi suficiente para que o cabo da espingarda atravessasse a cabeça. Foi necessária uma cirurgia para a retirada desse cabo. O paciente perdeu um olho em função disso. Mas saiu vivo. Um cuidado que você deve ter nesse tipo de lesão, se você estiver na rua, é nunca tirar o que está impactado. Porque ele pode estar obstruindo, por exemplo, a saída de um vaso. E na hora que você faz a retirada desse objeto, o sangramento é muito importante e evidente e o paciente pode morrer por conta disso. Ferimentos transfixantes são aqueles que você tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Aí vocês estão um exemplo. Um tiro por arma de fogo. Tem a porta de entrada, que normalmente ela apresenta os bordos mais queimados, às vezes com resto de pólvora, e a área de saída.
Então, esses ferimentos transfixantes costumam ser ferimentos com lesões associadas. Vocês precisam ter muito cuidado. Vocês têm que analisar bem o trajeto para ver possíveis áreas de lesão. No abdômen, quase sempre implica em você ter que fazer uma cirurgia para abrir a barriga, a chamada laparotomia exploradora, para você ver o que é que... Há lesões associadas a esse tipo de ferimento e fazer o tratamento. Essa é uma lesão mais grave, você tem um trauma, uma lesão, um ferimento, e pela área aberta existe exteriorização de vísceras, chamada evisceração. Os ferimentos lacerantes também são ferimentos graves, aí tem um ferimento particular que a gente chama de desiluvamento, que a pele é desiluvada. São ferimentos extremamente difíceis de tratamento e graves, e que complica com muita facilidade. Então, o lacerante não precisa ser esse grau de lesão. Basta que você tenha um ferimento com os bordos irregulares para você ter uma laceração. E combinando com a gravidade, você pode ter uma lesão desse tipo, que são ferimentos que ocasionam amputação ou mutilação. O paciente tem, por exemplo, aí o dedo polegar amputado. É de boa norma que vocês preservem a área amputada, leve o mais rápido possível para o hospital, e se tiver a sorte de ter algum cirurgião especializado nessa área de microcirurgia, que consiga fazer a reimplantação da área mutilada. Diante de um ferimento, o que se faz? Limpa-se o ferimento com o soro fisiológico e ao redor com antisséptico. A tendência é evitar o uso de antisséptico no local, na ferida propriamente dita. Existe um ditado que diz: nunca coloque numa ferida nada que você possa colocar no olho, nada que você não coloque no olho. Então é interessante que vocês evitem estar colocando antisséptico dentro da ferida. Eu dei na aula anterior que normalmente esses pacientes, quando existe suspeita de ferimento com infecção, a passagem do antisséptico deve ser feita sempre de fora para dentro, então pela periferia e terminando as bordas do ferimento. Se houver a presença de corpo estranho, areia, pedaço de vidro, raízes, folhas, cabelo, etc., e que sejam soltos, eles devem ser removidos. Fazer um curativo oclusivo com gaze seca, ou na ausência dele, de pano limpo. O ideal é que seja gaze seca, porque ela é estéril. Não use diretamente sobre a ferida álcool, pelas lesões já apresentadas, porque ele produz também morte de células vivas. Algodão, porque ela deixa corpo estranho. Pós ou pomadas com antibióticos, que na maioria das vezes não tem efeito nenhum. E, principalmente, evitar o que o dito popular faz, né? Teia de aranha, café, pasta de dente. Tudo isso são condutas que são condutas que devem ser proscritas, não devem ser realizadas. Na presença do sangramento, fazer curativo compressivo. E se vocês tiverem capacidade e material, e esse material esteja estéril, proceder às condutas específicas, por exemplo, ligadura de vaso, etc. Atenção, vou repetir o que já falei antes. Objetos impactados não devem ser removidos. Pelo contrário, eles devem ser fixados para evitar que sua saída brusca, se eles estiverem obstruindo algum vaso importante, a hemorragia se manifesta. Se a separação das bordas é importante, a ferida precisa de sutura. Vocês aprenderão depois em aula prática. E a profilaxia do tétano. Aqui está o esquema de profilaxia do tétano, depois vocês estudem com carinho. Resumindo, normalmente o paciente, quando não é vacinado, ele precisa tomar a vacina mais o soro. Quando ele é vacinado, está no período de validade, faz-se o reforço da vacina. E, às vezes, quando o paciente tem um ferimento limpo, procurou tratamento num tempo curto, você não precisa nem fazer profilaxia do tétano, só a limpeza do ferimento por si só já é suficiente. Leia o que está escrito aí, que tem a conduta em relação ao que se deve fazer no tétano.
Quando o paciente tem uma amputação total, deve-se lavar com água corrente a parte amputada, deve-se colocar num saco ou recipiente, de preferência esterilizado, contendo soro fisiológico, colocar em recipiente maior, contendo gelo seco, num saco plástico, em geladeira de isopor similar, mantendo a temperatura baixa para preservar a vitalidade do tecido. Em relação ao culto, lavar com água abundante, fazer o curativo compressivo sem apertar muito e evitar ligadura de vasos, já que esses vasos podem ser através de microcirurgias reconstituídos. Perguntas? Pessoal, perguntas? Professor, boa tarde. Na parte que o senhor falou de ferimentos corto com tudo, o senhor falou uma coisa que eu não entendi direito, porque o senhor falou que não tinha bordas regulares, e a imagem tinha uma imagem com uma borda regular. Olhe bem, você pode ter um ferimento inciso. O que é uma incisão? Uma incisão lembra o quê? Bisturi, né? Sim. Né? Sim. Então, a incisão, o ferimento inciso, é um ferimento que parece que ele foi feito de forma proposital. Ao passo que o ferimento, quando é um ferimento lácero-contuso, ele ocorre quando se aplica uma força, certo? Alguma força, e os bordos ficam lacerados. Entendeu a diferença? Então, o que é um ferimento inciso? É aquele que os bordos são bordos, vamos chamar assim grosseiramente, são lisinhos. E o que é um ferimento lácero-contuso? É aquele que você tem, além da força para produzir a incisão, você tem a força para conduzir. Então, os bordos são bordos macerados. Mais pergunta? Posso interromper a gravação? Eu tenho só mais outra, rapidinho. O senhor falou que não era para colocar na ferida ou que não coloca no olho e tal. Se eu fizer uso, isso acontece para não arder ou porque não é para colocar mesmo? E se eu fizer